uma reportagem grande do Intercept sobre a Operação Escudo. Vamos entender aqui direitinho o que aconteceu e vamos ficar por dentro de tudo. Operação Escudo escolheu alvos pela ficha criminal. Diz homem que sobreviveu a tiro a queima-roupa. Reportagem aí da Agni Sofia. Mototaxista contou que durante a Operação Escudo, no litoral paulista, policiais invadiram seu escritório e voltaram para executá-lo após saber que ele tinha antecedentes criminais. Olha que absurdo. Vamos lá, seguindo. Evandro Alves da Silva estava concentrado no escritório de trabalho, variando entre a pressa e o sentimento de orgulho, conforme contaria depois. Sua tarefa naquela tarde de segunda-feira, 28 de agosto do ano passado, era organizar os panfletos que ele e os mototaxistas dessa equipe distribuíram pela região do Morro do José Menino, no bairro de Santos, no limite entre a cidade com a cidade de São Vicente. O lugar é conhecido pela vista exuberante, um atrativo para os aventureiros que desejam um voo de asa delta. Enquanto finalizava os últimos detalhes para iniciar a entrega do material, 2 policiais invadiram seu escritório no meio daquela tarde chuvosa. Eles chegaram falando: "Não olha na nossa cara. Quem aí tem passagem?" Meu colega ficou nervoso, falou que tinha, mas era moleque quando tudo aconteceu. Eles mandaram a gente encostar na parede e também me perguntaram se eu tinha passagem. Eu disse: "Pô, chefe, tá vendo esses panfletos aí? Eu me chamo Evandro, sou responsável pelo mototáxi aqui do Morro da Asa Delta", relembrou ele. Evandro nos contou que teve receio de admitir a sua passagem pelo sistema prisional. Anos atrás, em 2001, ele foi motorista no caso do sequestro relâmpago, que resultou em morte. Foi condenado a 25 anos, dos quais 20 foram cumpridos em regime fechado e a última parte em regime aberto. Seu temor em confessar o histórico tinha fundamento. Naquela tarde, a Operação Escudo já acumulava um saldo de 23 execuções. Até receber a primeira ordem de suspensão, fecharia com pelo menos 28 mortes contabilizadas. A maioria das vítimas tinham antecedentes criminais. Expliquei o trabalho que a gente fazia e aí o policial falou pro colega: "Deixa quieto", e começaram a sair. Mas aí o outro policial virou e me perguntou: "Como é que tu não tem passagem?" Aí eu falei que era algo que aconteceu quando eu era moleque, mostrei meu RG, eles bateram foto e depois de 2 dias eles voltaram. Policiais militares voltaram para executar Evandro. O medo de Evandro de fato se concretizou em menos de 48 horas depois da primeira abordagem. Na manhã do dia 30 de agosto, o mototaxista estava sozinho, nu e prestes a entrar no banho, quando foi baleado a queima-roupa pelos policiais do 5º Batalhão de Ações Especiais da Polícia, o BAEP, da cidade de Barueri. Eles gritaram e eu levantei acreditando ser um dos motoboys, porque tinha acabado de fazer uma cópia de chave para cada um deles. Quando abri a cortina do banheiro e olhei, eles já estavam com uma 12 na janela da sala e nisso disparou. Ao ser baleado com os 2 primeiros tiros, Evandro sentiu que estava prestes a morrer. Em uma última tentativa de se salvar, ele pulou da janela do banheiro em uma altura de 7 metros, número confirmado pelo laudo da polícia científica. Ele, um homem negro de 1,76, ficou 23 dias em coma. Teve o pulmão perfurado, 8 costelas quebradas, perdeu o baço, mas sobreviveu para contar esse relato e denunciar a violência policial sofrida. Hoje eu tenho crises de pânico, me dá falta de ar, não posso ver uma viatura, ainda mais quando é toda preta como a BAEP. Já me trava todo, dá vontade de correr e de sumir, é algo que só quem passa sente. A chacina policial na Baixada Santista ficou popularmente conhecida como Operação Vingança. Isso porque foi desencadeada como resposta à morte do soldado Patrick Reis em 27 de julho, no Guarujá. Dias depois, as forças policiais começaram a agir na cidade de Santos, após a policial Nayara Gomes levar um tiro de fuzil nas costas na manhã do dia 1º de agosto. Nos 6 dias seguintes à ocorrência contra Evandro, haveria ainda mais 4 mortes registradas dentro da operação, totalizando o número de 28 mortes e 900 pessoas presas. Houve denúncias de execuções sumárias, invasões a escolas, derrubada de casas e comemorações de policiais pela morte das vítimas. Em 5 de setembro, após intensa pressão de parte da sociedade civil e dos órgãos nacionais e internacionais, a Secretaria de Segurança Pública anunciou o fim da Operação Escudo. O saldo de mortes aumentaria menos de 72 horas depois do fim da primeira fase.
Ao menos outras 3 pessoas foram vítimas de ações policiais por conta da nova etapa da Operação Escudo, iniciada após a morte do sargento aposentado Gerson Antunes Lima, na noite de 8 de setembro, enquanto varria a calçada da sua casa no bairro Cidade Náutica, em São Vicente. Moradores da Baixada Santista desde então têm enfrentado um clima de intimidação e de medo, mas não deixaram de manifestar um sentimento de revolta. Evandro disse que teve arma plantada depois de ataque policial. Na mesma tarde em que Evandro foi baleado, mototaxistas que trabalhavam com ele passaram horas seguintes mobilizando grupos de WhatsApp de colegas que atuam em toda a Baixada Santista para que comparecessem a um protesto na praia da ilha de São Vicente. As imagens da sede dos motoboys destruída não demoraram a rodar nos grupos de moradores de Santos e de São Vicente. A estratégia funcionou e por volta das 8 horas da noite, um dos principais cruzamentos da avenida teve o trânsito parcialmente interrompido pelos moradores em um protesto pacífico com a presença de crianças e adolescentes. Ainda assim, a multidão foi dissipada com balas de efeito moral disparadas pela polícia. Nós conversamos com Evandro no escritório de advocacia que sua esposa divide com o irmão, lá onde há uma estátua da deusa da justiça Temis. Eles contaram que temem confiar no judiciário, pois Evandro passou a ser investigado e corre o risco de responder a um processo por porte ilegal de arma. Além de tudo que fizeram, ainda me jogaram uma arma, falaram que eu estava pelado com a arma na mão no meio da sala, disseram que me viram com a arma na mão, que me pediram para largá-la, mas eu fui andando com ela na direção deles, mesmo com um policial com uma 12 apontando para mim. Eu não tinha arma, eu não andei, eu não apontei para eles, eu levei 2 tiros na direção do peito. Tudo que eles contam é ficção. Perícia não buscou saber quantos tiros Evandro levou. Ana e Evandro não sabem com exatidão quantos tiros Evandro levou. Uma resposta que tampouco a equipe de médicos que atendeu no hospital da Santa Casa de Misericórdia de Santos soube precisar. Há uma marca nas costas do mototaxista que não foi avaliada pelos médicos nem no dia que ele foi levado à UTI. Mas Ana reconhece como similar às outras deixadas pelos disparos que Evandro recebeu no peito. Gente, vamos lá pra gente poder acompanhar, vamos ficar por dentro de tudo. Pois é, socorro, me deu até mal-estar de ouvir. Polícia na favela dá até gatilho, até pra quem não deve. Exatamente, é complicadíssimo isso aqui. Ótima reportagem do Intercept, corajosos pra cacete pra dar essa informação que a gente tá acompanhando aí. E pra gente ficar por dentro de tudo, gente. Vamos voltar aqui pra reportagem. Ao reconstituir o dia do ataque, Evandro afirma que reconheceu que um dos policiais que o abordou 2 dias antes. Ele afirma que o mesmo agente que efetuou o primeiro tiro da janela da sala do escritório também estava na abordagem anterior. Eles não estavam encapuzados no dia da abordagem. Falaram pra gente não olhar pra eles, mas eu consegui ver e gravar o rosto. No dia que atiraram em mim, a maior parte deles estava lá. Ao cair no chão, Evandro lembrou que ainda tentou levantar e pedir clemência à polícia, mas ele afirma que levou mais um tiro nas costas nesse momento. Fingiu-se de morto, até chegar o serviço de remoção do Corpo de Bombeiros, acionado pelos agentes. Esse é um procedimento padrão adotado em São Paulo, em casos de mortes decorrentes de intervenção policial. O Estado, que está tirando a oportunidade de Evandro de viver em paz, ele estava trabalhando e mesmo que não estivesse, a polícia não tinha o direito de atirar para matar. Quando eles chegaram, constatou-se que Evandro ainda estava vivo. Então foi chamado o SAMU para socorrê-lo. A última lembrança de Evandro desse momento é de um profissional de saúde discutindo com os policiais no que ele acredita que tenha sido uma ação impedindo que ele fosse executado. Depois disso, Evandro passou 23 dias em coma, mais 20 dias internado, até receber alta no começo de outubro, com traumas físicos para recuperar, um quadro severo de síndrome do pânico. Hoje ele não consegue mais ficar sozinho. No início de dezembro, uma operação policial próxima da sua casa levou Evandro a ter uma nova crise de pânico, enquanto estava sozinho com a filha mais nova. Imediatamente ele atravessou a balsa de Guarujá até Santos, por acreditar que estava mais em perigo caso a polícia batesse à sua porta. Um vizinho ofereceu uma carona de moto e na garupa, Evandro ouviu de longe 2 agentes da BAEP levando o morador para um beco escuro. Eu só botei a roupa do corpo, subi o morro na moto e saí. Quando vi os caras do beco, eu só falava, menino, me leva, me leva. Não conseguia mais enxergar mais nada, disse ele.
A esposa se sentiu ameaçada pelos policiais no hospital. No dia que Evandro foi baleado, a Ana estava saindo de uma outra unidade de saúde com a filha mais nova do casal, na época com apenas 1 ano de idade, e tinha passado mal na noite da véspera. Quando estava a caminho de casa, recebeu um telefonema de um dos colegas de Evandro informando que o marido havia acabado de levar um tiro. Ao chegar no hospital, Ana contou que demorou para dar conta da situação, que levou o marido a ser baleado. A princípio, ela acreditou que Evandro havia sido vítima de uma bala perdida, mas conforme foram passando as horas da cirurgia, soube que o marido estava sob escolta policial e que haviam feito uma acusação de porte ilegal de armas. Ela contou que não deixaram que se aproximasse dele até conseguir a autorização da justiça, que saiu logo após a audiência de custódia. No primeiro momento, o juiz da audiência de custódia, Diego de Alencar Salazar Primo, afirmou que Evandro não tinha bons antecedentes e não tinha emprego fixo, e que mesmo entubado punha em risco a sociedade, conforme escrito no trecho da decisão. Nos dias seguintes, Ana também precisou lidar com situações em que se sentiu ameaçada pelos policiais que faziam escolta. Antes do marido sair da emergência, ela chegou a vê-lo algemado, ainda entubado. Em um desses dias, ela foi abordada por um sargento da 2ª BAEP de Santos. Ele chegou para mim e perguntou: "Você que é a Ana?" E ele nunca tinha me visto, então ele me pediu para confirmar se eu morava em tal bairro, se era o endereço certo, e aquilo foi me assustando. Tentei conversar, ele queria ouvir de mim o que tinha acontecido, mas foi um dia que eu passei a me sentir ameaçada. Vamos seguir. Isso significa que há um inquérito policial sobre o caso, mas que ainda não avançou no meio para o judiciário. Em outras palavras, a justiça ainda não recebeu essa denúncia. No processo do marido, Ana também reuniu cerca de 9 depoimentos de pessoas que contratavam Evandro para entregas na época em que ele foi baleado, desde moradores do morro até donos de padarias e de lojas de roupas, que acionaram mototaxista para trabalhos em outras regiões da Baixada Santista. Volta por Cima foi interrompida pela violência policial. Ana Marques e Evandro Alves estão juntos há 2 décadas, em uma história que a advogada destacou como rápida e forte. Obrigado, Fran Braga! Fechamos, queridos! Ela tinha acabado de terminar o primeiro semestre do curso de Direito quando conheceu. O namoro ainda começava a engatar quando Evandro foi preso. Logo depois veio a notícia da gravidez inesperada. Ela disse que ficaria com ele desde que cumprisse uma série de combinados. O principal era abandonar de vez qualquer tipo de ligação com o crime. Em 2021, Evandro conquistou o direito de cumprir o resto da pena em regime aberto, mas ao deixar a penitenciária, ele teve dificuldade de se recolocar no mercado de trabalho. A solução foi trabalhar com entregas como mototaxista. Ana e Evandro não moram em Santos, essa é uma das alegações que sustentam a peça de defesa. Assim como boa parte dos mototaxistas, o Morro do José Menino era um ponto de trabalho para ele. Montar uma equipe lá foi uma ideia que o próprio Evandro teve após observar que, apesar de ser uma das regiões mais populosas da cidade e ter um dos pontos turísticos mais procurados da Baixada Santista, eles tinham problemas de transporte. Quando a polícia invadiu a sede, o grupo estava prestes a completar 6 meses de trabalhos e com uma casa recém-alugada para servir de sede, panfletos impressos, iniciando uma fidelização da clientela. Defesa de Evandro sustenta que a arma foi plantada pelos policiais. Após 4 meses sendo alvo de uma das advogadas do marido, Ana Marques renunciou ao caso. O motivo foi a sobrecarga emocional que o caso exige. A Defensoria Pública de São Paulo assumiu a defesa, mas antes da renúncia, ela ainda solicitou o exame de corpo de delito quando Evandro ainda estava no hospital, as câmeras de rua e do posto de saúde municipal, além de dados sobre o que aconteceu o chamado do SAMU. Procurei o Hospital da Santa Casa de Santos, levando os pontos aos quais Ana fez questionamentos. Em nota, a unidade se limitou a responder que não tomou conhecimento de nenhuma dessas situações. No inquérito sobre Evandro, a promotoria também solicitou laudos complementares do 2º DP de Santos, como perícia do local, da arma apreendida que foi atribuída a Evandro e exame residográfico nas mãos dos policiais e do mototaxista. Após o Ministério Público solicitar que Evandro respondesse em liberdade, abriu-se um inquérito paralelo contra os agentes do 5º BAEP de Barueri. Logo após o recesso de fim de ano do Tribunal de Justiça, a investigação sobre a conduta dos agentes policiais ganhou um novo desdobramento. A perícia da arma que foi atribuída ao mototaxista foi anexada com a informação de que havia vestígio de pólvora nela. Isso indica que havia sido usada em momentos antes dos acontecimentos naquele dia
Para a defesa, a informação pode ajudar a esclarecer que a arma foi plantada e que teria sido utilizada pelos próprios policiais durante a ocorrência, já que em momento algum da investigação, os policiais não acusaram Evandro de ter realizado disparos em revide. Além disso, o Ministério Público intimou a Polícia Militar de Barueri para que envie até o final do mês os vídeos das câmeras acopladas nas fardas dos policiais que atuaram no dia da ocorrência. Desde que o marido foi baleado, Ana também procurou se unir a movimentos sociais da cidade de Santos e de outras vítimas da Operação Escudo. Em 13 de setembro, a advogada organizou um protesto no centro da cidade de Santos em memória às vítimas fatais da operação policial. O Estado está tirando a oportunidade de Evandro de viver em paz, ele estava trabalhando e mesmo que não estivesse, a polícia não tinha o direito de atirar para matar, desabafou. Já Evandro pede justiça contra quem tentou matá-lo. Se eu passei por todo esse tempo pagando pelo erro que cometi lá atrás, agora eu quero ter a certeza de que os policiais também vão pagar com a justiça. As investigações da Operação Escudo. Em dezembro, a Justiça de São Paulo acatou uma denúncia feita pelo Ministério Público contra 2 policiais pela morte de Rogério de Andrade Jesus, de 50 anos, no Guarujá, no dia 30 de julho. Uma das primeiras vítimas da Operação Escudo, Andrade teria sido alvejado dentro de casa pelo sargento Eduardo Araújo, que teria contado com a ajuda do soldado Augusto Oliveira para obstruir as câmeras das fardas, além de forjar uma arma no local. Questionado sobre as investigações que resultaram no afastamento dos policiais desse caso e nos demais inquéritos em aberto sobre a Operação Escudo, os promotores preferiram não comentar até o momento. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo foi procurada para falar sobre o atentado contra Evandro e explicar se as câmeras nas fardas dos policiais foram solicitadas pelo Departamento de Investigação, se as câmeras das ruas foram solicitadas e, por fim, por que não foi feito o exame de corpo de delito na vítima. A pasta ignorou as perguntas feitas pelo Intercept, mas enviou uma nova nota dizendo que todas as ocorrências de morte durante a Operação Escudo são investigadas pelo DEIC de Santos e pela Polícia Militar por meio de inquérito policial militar. A nota também afirma que todo o conjunto probatório apurado no curso das investigações, incluindo as imagens de câmeras corporais, está sendo compartilhado com o Ministério Público e com o Poder Judiciário. Ainda na nota, a Secretaria sustentou que o homem citado foi ferido após reagir a uma abordagem policial e pontua que, na ocasião, os policiais do BAEP realizaram patrulhamento na região. Quando viram e ouviram indivíduos correndo para dentro da viela, eles também afirmam que Evandro apontava uma pistola na direção da equipe policial, que deu origem à ordem de parada, mas o homem não obedeceu e os policiais intervieram. A nota ainda informa que Evandro foi socorrido para o hospital e defendem que com ele foi apreendida uma pistola Glock, além de armas dos policiais da ocorrência, meus queridos e minhas queridas.